Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Mais um dia reunidos para estudarmos a Bíblia, e eu gostaria de começar com uma oração, amém? Então, feche seus olhos e abre o seu coração. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite para conhecer mais de ti através da tua palavra, aquela que é única, que é viva e que é eterna. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite, que teu Santo Espírito flua livremente em todos os lares, abrindo os corações das pessoas para receberem a tua palavra, para entenderem a tua obra. É em nome de Jesus Cristo que nós já agradecemos tudo o que o Senhor fará nessa noite. Amém. Amém, queridos. Continuando o nosso caminhar através da Bíblia, hoje nós falaremos de 1 Crônicas, continuidade daquilo que nós já vimos. O livro de 1 Crônicas não dá para precisar com exatidão quem foi que escreveu, mas muitos acreditam que foi Esdras. Mais para frente nós conheceremos um pouco sobre quem foi Esdras. E quando que este livro ele foi escrito? Ele foi escrito ali entre 450 a 430 anos antes de Cristo. Mas eu vou colocar na tua tela agora uma imagem para te explicar quando ele foi escrito e o porquê ele foi escrito. E esse tipo de pensamento, de entendimento é muito importante nós termos. Por quê? Porque ficará mais fácil entender o objetivo do livro. Porque quando eu pego a Bíblia e começo a ler a Bíblia, eu tenho que entender algumas coisas, né? Eu tenho que entender o contexto. Quando ele foi escrito, por que ele foi escrito, o público-alvo. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia porque elas leem um livro, por exemplo, elas leem 1 Crônicas de uma forma isolada, e não pode ser lido de uma forma isolada. Tem um contexto. Muitas pessoas, né, falam, 1 Crônicas relata muito sobre Davi, sobre Salomão, mas eu já li isso em 1 Reis. Só que, na verdade, o contexto desse livro ele foi escrito com outro objetivo. Então está aqui na tua tela, você já conhece essa imagem, é a linha do tempo da Bíblia. Veja, este livro foi escrito em 450 anos antes de Cristo. O que estava acontecendo neste período? O povo de Deus, o povo ali do Reinado do Sul, de Judá, eles estavam voltando do cativeiro. Então, eu estou aqui circulando na tua tela, foi mais ou menos desse período. Lembrando que eu disse, o povo de Deus, eles foram para o exílio na Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor, porque o povo pecou. Então, eles foram tirados de sua terra e eles foram para a Babilônia trabalhar ali através da opressão de Nabucodonosor. E quando o rei Sírio decretou o regresso do povo para Israel, este livro foi escrito. E qual que é o objetivo deste livro? Ele foi escrito para os exilados, né, que estavam retornando no cativeiro da Babilônia, para eles lembrarem a sua história, para eles lembrarem o que tinha acontecido. Por isso que neste livro nós vemos mais uma vez a história de Saul, de Davi e de Salomão. Ou seja, ele foi escrito nesta época aqui que eu estou circulando, relatando o acontecimento deste período. Então, ele é um livro que faz resgatar a memória do povo para eles entenderem o que tinha acontecido. Então, na aula de hoje eu não vou entrar muito no detalhe, porque nós já vimos um pouco o contexto, nós já entendemos um pouco da vida desses três reis, né? Então Crônicas foi dirigido aos exilados que retornavam do cativeiro. Lembre-se, o povo foi exilado por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados, para mostrar, né, o passado do seu povo sob a perspectiva do agir de Deus e encorajá-los, né? A mensagem do livro é encorajá-los a serem fiéis
fiéis à aliança com Deus. E para que eles fossem incentivados também e se inspirassem naquilo que Davi tinha feito, né? Um homem segundo o coração de Deus, um homem que era temente a Deus, um guerreiro. Então, o propósito desse livro é esse, pessoal. Lembrem-se porque vocês vieram parar na Babilônia, lembrem-se do poder de Deus, lembrem-se da importância de serem fiéis a Deus, lembrem-se que pecado tem consequência e lembre-se do poder que Davi tinha através do meu espírito. O resumo do livro basicamente é esse. E o Crônicas ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 9, ele fala das genealogias, que vai desde Adão até os que retornaram do cativeiro. Então, os 9 primeiros capítulos de Primeira Crônicas é só sobre genealogia. E muitas pessoas que leram a Bíblia pela primeira vez, que leem Crônicas, não gostam de ler genealogia, mas a genealogia é muito importante. Por que é importante, Luiz? Primeiro ponto, cultural. O povo judeu leva isso à risca, porque é através da genealogia que saem os sacerdotes, que saem as tribos, as pessoas com a sua importância de servirem no templo, quem são as pessoas que estão habilitadas por Deus a entrarem ali no Santo dos Santos e oferecerem as ofertas de sacrifício para remirem um povo. Então foi por causa da linhagem, e nós vemos a linhagem, nós vimos isso em Mateus, o povo judeu, eles prezam muito por isso que começa com a linhagem para eles entenderem da onde eles vieram, e isso vai refletir lá na frente no templo de Jesus. E no meio aqui, um ponto importante para nosso aprendizado também, no meio deste esboço aqui da genealogia, nós encontramos ensinamentos fundamentais. Então, você que está lendo a Bíblia pela primeira vez, não pule essas páginas, leia, preste atenção, procure entender, porque isso trará muitos ensinamentos e muitos esclarecimentos. E do capítulo 10 ao capítulo 29 de Primeira Crônicas, nós veremos ali os 33 anos relatados de Davi sobre Judá e Israel. Então, nessa época aqui, ele estava contando mais uma vez que o reino ele estava unido, e fala muito de Davi como um guerreiro, Davi como um adorador. O livro mostra, né, a missão de Davi de fazer com que a Arca da Aliança voltasse para o seu território. Davi ensina também, Davi estabelece como que deveria ser ali as atividades do povo no templo, na casa de Deus. Então ali é um livro maravilhoso. É lógico que no começo ele é um pouco carregado por causa da genealogia, mas no coração da genealogia tem uma oração importante que nós veremos já já, mas depois ali do capítulo 10 ele traz muito ensinamento, e esses ensinamentos são aplicados nos dias de hoje. Então eu não vou entrar muito no detalhe, porque nós já conhecemos a história de Saul, já conhecemos a história de Davi e de Salomão, e eu quero na aula de hoje pegar algumas coisas importantes, e eu peço que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração para abrir a sua mente também, reforçar isso e abrir a minha mente a importância de algumas coisas, tá bom, pessoal? Eu tenho 3 mensagens para compartilhar contigo nessa noite. Eu espero que o Espírito Santo de Deus toque o teu coração, te encoraje a você acreditar que existe um Deus que é vivo e que ama a tua vida. No meio desses 9 capítulos que fala sobre a genealogia, que muitas pessoas pulam essa primeira parte, eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu passei por esses 9 capítulos,
correndo. Não dá nem para dizer que foi uma leitura dinâmica, foi uma leitura super dinâmica, mas eu perdi uma passagem muito importante. Depois, com mais entendimento, eu li, eu aprofundei, eu vi a importância da genealogia. E eu lembro que na aula que eu falei um pouco ali de Gênesis, eu trouxe uma mensagem sobre genealogia. Mas bem, vamos aqui nessa mensagem. No meio, no capítulo 4, existe uma passagem que chama a oração de Jabes. Estou colocando na tua tela, vamos ler juntos aqui. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu dei à luz com muita dor. Jabes orou a Deus de Israel: ó, como seria bom se me abençoasse e me expandisses meu território. Se comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Veja o poder, uma oração curta. O versículo 10 traz uma oração curta que Jabes fez a Deus e Deus fez a ele. Mas veja a história de Jabes aqui, pessoal. Veja o que a mãe dele disse no versículo 9. Eu o dei à luz com muita dor. Por algum motivo, essa mulher sofreu no parto de Jabes e ela colocou este nome em Jabes, que significa pesar. É um nome ruim. Veja que a mãe dele declarou, colocou o nome dele como se fosse uma declaração que ele tinha sido ruim para ela. Essa mulher passou por algum sofrimento e ela ficou magoada, amargurada por causa disso, e ela refletiu a sua dor na vida deste homem. Quantas pessoas não têm traumas em suas vidas por causa de relacionamentos com os pais? Milhares e milhares de pessoas, infelizmente, seja porque foram amaldiçoadas com palavras de seus pais, seja porque os pais fizeram alguma coisa, partilha de herança, maus tratos, abandonos, opressão, até mesmo pais presentes. Eu conheço muitas pessoas que não tiveram problemas sérios com seus pais, mas que sentem falta de amor, porque às vezes o pai não sabe transmitir o amor para os seus filhos. Eles cuidam muito bem, mas não transmitem o amor. Algumas pessoas precisam se sentirem amadas. E Jabes foi uma das pessoas, né, provavelmente que se encaixam neste contexto, porque a sua mãe colocou o nome de pesar. Veja uma pessoa que já recebeu um nome, vamos dizer assim, ruim, um nome, de certa forma, amaldiçoado. Mas este homem aqui, que eu quero que você preste atenção, ele não deixou, ele não se abalou por causa do nome que a sua mãe colocou. Não, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele era um homem mais respeitado do que os seus irmãos. Era um homem de fé. Um homem que orou a Deus o seguinte: como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Se comigo em tudo o que eu fizer e guarda-me de todo mal. E o que Deus fez? Deus atendeu o seu pedido. Que nós aprendemos coisas importantes. Não importa o que fizeram contigo. E aqui eu não estou dizendo que se você sofreu ou não sofreu. Eu acredito no sofrimento de cada um. Mas a mensagem que eu quero te trazer nessa noite: acredite em Deus. Acredite que Deus ama a sua vida de forma incondicional. E se você, declarar do fundo do seu coração que o provedor da sua vida é o Senhor, se você colocar todos os seus planos, se você colocar a sua vida no altar dele e pedir para ele dirigir a sua vida, você será
abençoado. Olha que aprendizado importante nós aprendemos aqui no meio da genealogia, a oração de Jabes. Um homem que tinha tudo para dar errado, um homem que tinha tudo para ser um homem revoltado e fazer coisas que desagradavam a Deus. Mas não, ele preferiu não se apegar no bullying que ele tinha recebido, vamos assim dizer, e ele preferiu orar, ele preferiu buscar a Deus e Deus atendeu os seus pedidos. Saiba, querido, talvez você tenha sofrido no passado por alguma coisa, por alguma desilusão, mas saiba que existe um novo caminho e esse caminho é em Deus. Coloque nas suas orações este modelo de oração e seja abençoado pelo amor e pela graça do Senhor. Amém? E deixa eu trazer outra mensagem, a segunda mensagem dessa noite, que tem como título A Presença de Deus Abençoa. Antes de eu entrar na mensagem de Deus, deixa eu recapitular uma parte da história. Lembra que lá no tabernáculo, lá com Moisés, existia o Santo dos Santos, e dentro do Santo dos Santos existia a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança simbolizava, era a presença de Deus. Então existia poder nessa Arca da Aliança. O povo de Deus, depois de Moisés, quando eles iam para as batalhas, eles levavam a Arca da Aliança. Toda vez que eles mudavam de localidade, ou mudavam um acampamento de local, eles levavam a Arca da Aliança, porque era a presença de Deus. Lembre quando Josué conquistou Jericó, a Arca da Aliança estava com eles, ou seja, a presença de Deus, e onde tem a presença de Deus, tem a bênção e tem o poder de Deus. Só que em um determinado momento na história, o povo de Deus em pecado, importante, o povo de Deus em pecado, eles foram combater os seus inimigos e eles levaram a Arca da Aliança. E os inimigos roubaram a Arca da Aliança deles, ou seja, a presença de Deus abençoa, mas o povo não pode estar em pecado, porque pecado e presença de Deus e a Arca da Aliança dá conjunto vazio, não existe intersecção. Vocês me entenderam, acho, do que eu quis dizer aqui, né? Continuando. E quando Davi virou o rei do Reino Unido, né? Ele teve como missão resgatar a Arca da Aliança. E Davi, um guerreiro, um homem que queria a presença de Deus, ele se preocupava em restabelecer, né, a forma de como adorar a Deus. Ele pegou os seus guerreiros e foi reconquistar a Arca da Aliança. E ele conseguiu reconquistar a Arca da Aliança. E nesse processo, desde que eles pegaram a Arca da Aliança de volta até trazer para Jerusalém novamente, teve um período, aconteceram muitas coisas, e é aqui que eu gostaria de ler uma passagem contigo. 1 Crônicas 13, a partir do verso 13. Assim, não transferiu a Arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. Ou seja, nesse caminho para levar para Jerusalém, por algum motivo eles pararam ali e deixaram a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Versículo 14. A Arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que ele possuía. Veja só o que aconteceu aqui. A Arca da Aliança, a presença de Deus abençoou uma família. Essa família foi abençoada porque a Arca do Senhor repousou nesta casa. Ou seja, a presença de Deus abençoa. E é aqui que eu gostaria de falar contigo. Você tem uma missão na sua casa e tem uma missão com a sua família. Qual que é a sua missão? Trazer a presença de Deus. Eu não estou falando nos dias de hoje, após a vinda do Senhor de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós não precisamos de arcas, nós não precisamos de nada, nós precisamos ter a presença de Deus dentro de nós. Nós precisamos trazer a presença de Deus dentro de nossas casas. Você que tem uma família, você
que tem uma casa, saiba que você tem a mesma responsabilidade que Davi tinha. Não só a responsabilidade, mas a vontade de trazer a presença de Deus para a sua casa, para o seu lar, para ser abençoado. Na prática, o que significa isso? Você precisará tomar algumas decisões importantes. Talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas para que a presença de Deus flua de forma abundante na sua casa. Talvez você tenha que investir mais tempo na sua casa, lendo a Bíblia, orando, reunindo a sua família e fazendo um devocional, ou seja, lendo um versículo, compartilhando, talvez em um almoço de domingo, onde você reúne toda a sua família, você leia uns salmos, leia um versículo, faça uma oração, consagre a sua casa para o Senhor. Neste tempo de pandemia, muitas pessoas passam mais tempo em casa assistindo algumas séries do que buscando a presença de Deus. Pessoal, nada contra. Eu adoro ver um filme com a minha esposa, eu adoro ver uma série, mas saiba que a maioria das séries que estão passando na televisão, elas não trazem a presença de Deus. E a atitude de trazer a presença de Deus tem que vir de você que está me assistindo nessa noite. O que eu faço aqui de terça-feira é pouco. Você precisa fazer mais para a presença de Deus entrar na sua casa e abençoar. Vamos pegar um exemplo aqui. Domingo de Páscoa. Nesse domingo você pode dar mais foco ao coelhinho da Páscoa ou você pode dar mais foco à ressurreição de Cristo. E isso vai determinar na sua vida se a presença de Deus vai fluir livremente na sua casa. Reflita sobre isso. Nada contra o coelhinho da Páscoa, mas o coelhinho da Páscoa não traz a presença de Deus, pessoal. Não traz. Falar de Jesus Cristo, reconhecer que Ele ressuscitou dos mortos e viver conforme os ensinamentos dele, sim, traz a presença de Deus e Deus abençoa todos os caminhos. Então, que a partir de hoje, eu e você, juntos, busquemos consagrar a nossa casa ao Senhor, colocar Jesus em primeiro lugar para sermos abençoados. Se você tiver qualquer dúvida de Luiz, como que eu faço para consagrar ainda mais a minha casa ao Senhor, para que a presença de Deus habite de forma abundante e me abençoe tudo, me procure a minha esposa, talvez alguém que te convidou para participar deste estudo e vamos juntos buscar cada vez mais a presença de Deus em nossas casas. Amém? Posso escutar um amém? Se sim, escreva aqui no chat. E a última mensagem que eu gostaria de trazer para a aula de hoje o tema da mensagem é o coração que agrada a Deus. Pois bem, nós vimos todo o empenho de Davi para retornar a Arca da Aliança, retornar a presença de Deus para Jerusalém. E Davi, um homem que tinha o coração que agradava a Deus, Davi ele se importava mais com as coisas de Deus do que as coisas do dia a dia. Davi, ele era um grande conquistador, ele era um grande rei, reconhecido por todos por causa dos seus grandes feitos, mas Davi tinha uma grande intimidade com o Senhor e num determinado momento Davi quis construir um templo para Deus. Ele não queria que a arca da aliança, que a sua presença habitasse em qualquer local, porque Davi via, eu moro num grande palácio e Deus merece uma coisa melhor do que isso. Veja só, 1 Crônicas, capítulo 17. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã. Disse, veja, moro num palácio.
uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora numa simples tenda. Parando um pouquinho aqui, ou seja, ele falou, não está certo isso. Deus precisa morar num local melhor do que eu moro. Continuando, versículo 3. Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã, vá e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor, não será você que construirá uma casa para eu habitar. Veja aqui, Davi estava com uma intenção linda. Ele queria construir um templo, uma casa para a Arca da Aliança, ou seja, para Deus habitar. E ele falou isso para o profeta Natã. O papel do profeta Natã qual que era? Era conversar com Deus para entender se aquilo tinha que ser feito ou não. Ou seja, o homem que reconquistou a Arca da Aliança, o homem que batalhou, o homem que lutou, o homem que queria construir um local para Deus habitar. Um coração lindo, todos os sentimentos de Davi eram corretos perante a situação, não é verdade? Mas Deus falou: não vai ser Davi. Não vai ser este homem que construirá um templo para mim. E vamos parar um pouco aqui, pessoal. Muitas pessoas querem e fazem planos e elas oram para Deus por esses planos, mas por algum motivo esses planos não acontecem. E muitas pessoas ficam tristes com Deus. Muitas pessoas abandonam a fé porque os seus sonhos não se realizaram. Eu e minha esposa, nós conhecemos muitas pessoas que abandonaram Jesus Cristo, pararam de frequentar a igreja porque elas tinham planos que não necessariamente são planos lindos, que nem este de Davi, que era construir um templo. Muitas pessoas têm planos pessoais que não envolvem Deus. Elas vão para a igreja, começam a orar, só que Deus, por algum motivo que é da sabedoria dele, não concede esse plano. E as pessoas ficam chateadas com Deus e abandonam a fé, não querem saber mais de Jesus, abandonam a igreja. Eu te pergunto nessa noite, você já orou para Deus abençoar um projeto teu e esse projeto não aconteceu? E você ficou triste com Deus por causa disso? Responda com sinceridade no seu coração. Davi tinha todos os elementos para ficar triste, porque foi ele que foi lá reconquistar a arca. E o plano, o projeto que ele tinha era um projeto para Deus. Não era um projeto pessoal dele. Ou seja, tinha tudo para Deus falar, ok, Davi, vai em frente. Mas Deus falou não. Eu te pergunto, qual foi a reação de Davi? Foi uma reação de ficar triste, de ficar bravo com Deus, de abandonar a fé ou não? Qual que foi a reação? Qual seria a sua reação, você que está me escutando nessa noite, se você quisesse fazer um tempo para Deus e Deus falasse não? Qual que seria a sua reação? Vamos ver a reação que Davi teve. No verso 20, nós vemos uma das respostas que Davi disse quando o profeta respondeu que Deus não tinha permitido que ele construísse um templo. Porque vamos lá, Davi queria construir o templo, Davi contou para o profeta Natã falou com Deus, Deus falou não, né, para avisar Davi que não seria ele, e o profeta Natã contou para Davi que não seria ele. Eu coletei algumas das respostas que Davi deu para Deus depois de ter recebido um não do seu projeto. Versículo 20. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Versículo 27, um outro trecho. E agora que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois quando concedes uma bênção, ó Senhor, é uma bênção para sempre. Veja aqui, pessoal, Davi não ficou bravo. Muito contrário. Muito pelo contrário, Davi louvou e engrandeceu o nome do Senhor.
Davi conquistou a arca, trouxe de novo para Jerusalém. Só Deus sabe o que Davi passou para isso acontecer. Davi tinha uma intenção linda no seu coração, que era para construir um templo. Deus disse não. Davi não abandonou a fé, Davi não brigou com Deus, Davi continuou louvando, engrandecendo o seu nome, pedindo que a mão dele continuasse sobre a vida e a família dele para que ele fosse abençoado. É este o coração que agrada a Deus. É este coração que agrada a Deus, um coração que respeita as decisões de Deus. Se você está triste com Deus por algum motivo, faça que nem Davi. Eu te encorajo, porque este tipo de coração é o que move o sobrenatural de Deus. Por mais que tudo ao redor pareça que confuso, difícil, que os teus planos não estão acontecendo, permaneça firme no Senhor, porque Ele há de te abençoar. Nós aprendemos muito aqui com essa passagem, muito com a vida de Davi. Então eu te encorajo nessa noite a você mudar o teu coração em relação a Deus, porque Ele é soberano. Se algum projeto que você imaginou ainda não aconteceu na sua vida, é porque Deus tem coisas maiores e melhores para você. Talvez ainda não aconteceu porque você não está preparado para receber o grande de Deus, para receber o sobrenatural de Deus. E esse deserto que você está passando, essa dificuldade que você está passando, é porque Deus está te preparando. Deus está te deixando você mais forte espiritual para você receber algo maior. Foi assim ao longo de toda a Bíblia com os grandes homens de Deus. Eles tiveram que passar por desertos para serem preparados para receber algo grande de Deus. Então permaneça firme em oração, assim como Jabes orou de uma forma sobrenatural, mesmo tendo recebido um nome que não era um nome de bênção sobre a sua vida. Davi, que quis fazer grandes coisas para Deus, mas Deus não permitiu, mas ambos permaneceram firmes no Senhor. E é essa a mensagem que eu tenho para você nessa noite. Permaneça firme, por mais que as coisas do cotidiano, as circunstâncias não favoreçam. Louve, engrandeça o nome do Senhor. E aproveite este domingo de Páscoa, onde nós comemoramos a ressurreição de Cristo, o homem que venceu a morte. Use esse dia para engrandecer e louvar o nome do Senhor. Mesmo que tudo esteja difícil, coloque o Senhor em primeiro lugar. Coloque a presença de Deus na tua casa e seja abençoado. Amém? Eu gostaria de terminar a aula com uma oração, então feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. E eu, em especial, Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa que nos tem acompanhado nessas aulas. Eu lhe peço que a tua mão esteja sobre a vida de todos. Abençoe, cure, derrame do teu Espírito, meu Pai. Espírito Santo, eu te peço uma chama, um fogo novo na vida de todos, um fogo novo de louvar ao Senhor, de colocar Jesus em primeiro lugar, de louvar e glorificar a Deus, mesmo passando por turbulências. E nós te pedimos nessa noite, ó Senhor, nos capacite, nos fortaleça, ó Deus, para nós vencermos as tribulações, para nós atravessarmos o deserto, para depois nós descansarmos nos teus braços, meu Pai. Em nome de Jesus, derrame uma provisão nova na vida daquelas pessoas que estão sofrendo a parte financeira durante a pandemia. Cura e proteja todos do coronavírus e também de outras doenças, e que todos nós, a partir de hoje, mudamos a nossa forma de nos relacionarmos contigo, te colocando em primeiro lugar e te louvando acima de tudo. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Todos tenham uma ótima semana. Que todos tenham um final de semana de Páscoa, agradecendo e louvando o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe.